Amém. Jesus Cristo é o Senhor. A gente vai prosseguir a palavra que a gente começou a semana passada sobre o Deus da criação, o Deus que se revela por meio da criação. E é esse mesmo Deus que se revela por meio da sua palavra. E graças a Deus que esse Deus nos conquistou. Aí dá momentos como esse aqui que os irmãos louvam, agradecem ao Senhor. Haverá um dia que o próprio mundo vai sentir falta desse louvor da igreja, né? Como aquele hino antigo, onde está aquele povo barulhento, né? O povo já foi embora para Sião. Então a gente tem que aproveitar e louvar de fato o Senhor. Queria ler com os irmãos Hebreus 11, verso 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fato que não se veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fato que não se veem. O Espírito Santo dá uma explicação do que é a fé para a gente em um só versículo. Não precisa muitas palavras não. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que se não veem. E a fé é algo maravilhoso. A Bíblia fala o quê? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Não tem como ter fé, a verdadeira fé, se não ouvirmos a palavra do Senhor. Hoje em dia tem fés, que, vamos ver assim, vamos colocar, né? Mas são fés abstratas, fé que não está em cima da verdade, porque a palavra diz aqui em Hebreus mesmo que o Senhor Jesus é o autor e consumador da fé. Versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não existem. Você não precisa fazer faculdade, você não precisa ler milhares de livros para entender isso. Basta ter fé. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Enquanto muitos tentam explicar de outra maneira, a gente só pela fé. E a fé, mais uma vez repetindo, é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fato que não se veem. Não dá para explicar a fé. A fé é inexplicável, irmão. A fé você sente. Outrora estávamos perdidos aí, não tínhamos fé, ou não acreditávamos em nada, ou acreditávamos em tudo. O ser humano tem essa disparate assim, ou ele acredita em tudo, ou não acredita em nada. E um dia fomos ganhos para o Senhor através da fé. E estamos aqui até hoje, graças a Deus. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, graças a Deus, somos um povo que agrada a Deus. Porque temos fé, estamos aqui no domingo, louvando a nosso Senhor, então nós agradamos a Deus. Aí fala que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador de todas as coisas. Não dá a entender que algumas pessoas aqui, dá a entender, né? Que algumas pessoas se aproximam de Deus, mas não é porque crê que Ele existe, deve ter outros interesses. Mas nós não, nós devemos nos aproximar de Deus
crendo que Ele existe. Não devemos ter dúvida em nosso coração. Deus não é aquilo que a gente vai lá, vou lá ver para ver se é isso mesmo. Deus é Deus. Nós provamos de Deus. E houve mudança em nossa vida. Deus é a verdade, é uma verdade que... Eu ia falar uma redundância aqui, mas isso mesmo, ela é uma verdade verdadeira. Ele é a própria verdade. E isso é maravilhoso. Essa verdade mudou nosso coração. Através de quê? Da pregação. Um dia alguém pregou e a gente creu. Lá diz em Romano que a gente não deve perguntar no nosso coração. Quem buscou o Senhor do céu ou quem o ressuscitou. Mas devemos crer, simplesmente crer. Quando a gente começa a perguntar, começa a fazer perguntas, a gente quer a nossa resposta. Na verdade, quando a gente faz muita pergunta, que ele quer uma resposta para nós. Não basta crer. A gente quer ter um legado, um livro nos explicando totalmente o manual de Deus. Muitas pessoas querem o manual de Deus. Deus é assim, mas nós, graças a Deus, pelo mover do Espírito Santo que um dia nos santificou neste mundo e nos trouxe para crer, nós simplesmente aceitamos pela fé. Graças a Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus existe, irmão. Cada um de nós aqui deve crer que Deus existe. Porque nas horas da contramão, quando está tudo bem, Deus existe, né? Mas às vezes a vida pega, a vida não é só alegria, tem hora que o bicho pega. E para o crente também pega. O crente não é só alegria. Muitas vezes a gente está aqui nesse louvor maravilhoso e mais tarde a gente vai receber uma notícia que arrasa a nossa vida. E aí? Deus existiu aqui porque estavam louvando e lá fora Deus vai parar de existir? É o mesmo Deus, irmão. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus existe. E ele se torna o quê? Galardoador dos que o buscam. Ou seja, ele é o recompensador daquele que os busca. A nossa recompensa parece até que nós não estamos recebendo, não é assim? Mas a nossa recompensa está guardada. Fora essa aqui, a alegria de estar no louvor, a alegria de compartilhar a palavra, a alegria de... É algo indizível assim, né? Ainda temos uma recompensa maior que vai ser lá na glória. Sem pecado, sem frustração, sem dor. É só a gente aguardar. Com paciência, irmão. Esse dia vai chegar. E o Salmo 14:1. Aqui está, não precisa nem procurar. É aquele que fala assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Nós, crentes, cremos em Deus pela fé. O insensato simplesmente diz: não há Deus. Porque ele quer que você prove a ele, Deus. Ele quer que você prove. Me prove aí. Tudo. Ele quer que Deus se compare assim: isso aqui é um púlpito, foi feito de madeira, prego, fórmica. Ele quer que a gente chegue para ele e diga a mesma coisa de Deus. Mas Deus não é algo que possa se explicar. Deus é algo que tem que ser desfrutado. E graças a Deus esse evangelho chegou até nós. Deus é algo que tem que ser desfrutado. Isso é maravilhoso. E o insensato simplesmente diz que não há Deus porque ele não vê. Ele quer ver. Mas todos nós vemos Deus. Alguém aqui já viu Deus? Alguém já viu Deus? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus que está no seu Deus, ele nos revelou. Nós vemos Deus na pessoa de Jesus Cristo, que nós também não vemos fisicamente, mas nós cremos, e por isso nós estamos aqui. Amém? Eu ia cantar uma música aqui sobre essas pessoas que... É uma música que eu costumo ouvir. Essas pessoas que acham que Deus não existe, que crê que Deus... o mundo foi feito de uma explosão. É mais fácil crer que o mundo foi feito de uma explosão do que dizer que o mundo foi criado por um Deus maravilhoso. As pessoas não se conformam com isso, acham que isso é alienação nossa dos crentes.
É melhor não, o mundo foi feito de uma explosão. E olha só, isso é uma teoria. Isso não é certeza, não. É a chamada teoria da evolução. Não é certeza. Eles não têm certeza porque não tem como provar que o mundo foi feito de uma explosão. Mas nós temos como provar que o mundo foi feito por Deus. Provar como? Pelo primeiro versículo que leu em Hebreus, pela fé. A fé é a certeza. Não há dúvida, irmão, a prova é a fé. A fé é inexplicável. É uma música que eu costumo ouvir que o irmão, como diz, Provérbio diz que às vezes para o tolo a gente tem que responder como tolo. Tem que se fazer de tolo também por tolo. É uma música que fala sobre um crente e como que chama? Um ateu evolucionista. Eu vou ver, minha voz é ruim, mas eu vou tentar cantar aqui para os irmãos. Sei que nasce o sol, pois eu sinto o seu calor. Como esta canção também tem o seu autor. Sinto lhe dizer que aquela explosão que você insiste em crer também tem um coração, é o coração de Deus que, explodindo em amor, fez tudo aparecer, fez a matéria se compor, pois não é fácil crer que uma simples explosão fez tudo aparecer com toda essa perfeição. Não. A filosofia também tem o seu lugar, mas sem ironia, pare um pouco para pensar como é possível conceber a criação sem Criador, se até mesmo você foi concebido em amor, pois o acaso é, na minha humilde opinião, um apelido que Deus usa quando não quer assinar a sua criação. A sua criação. Aleluia, irmão. Essa música é antiga, dos anos 80, é por velhinho. Essa música, é claro que Deus não assina, Deus não tem apelido. Mas às vezes, por tolo, a gente tem que responder como tolo. Entendeu? Esse acaso aí é um apelido que Deus usa quando Ele não quer assinar a sua criação. Porque eu não queria tomar o tempo um pouco, né? Amém. Sei que nasce o sol, pois eu sinto o seu calor. Como essa canção também tem o seu autor. Sinto lhe dizer que aquela explosão que você insiste em crer também tem um coração. É o coração de Deus que, explodindo em amor, fez tudo aparecer, fez a matéria se compor. Pois não é fácil crer que uma simples explosão fez tudo aparecer com toda essa perfeição. Não. A filosofia também tem o seu lugar, mas sem ironia, pare um pouco para pensar. Como é possível conceber a criação sem Criador, se até mesmo você foi concebido em amor de uma forma maravilhosamente assombrosa, como a gente vê lá em Salmo 139, né? Aí que ele brinca no final, pois o acaso é, na minha humilde opinião, um apelido que Deus usa quando Ele não quer assinar a sua criação. Então, às vezes, por tolo, a gente tem que responder como tolo. Eu vou pular para Salmo 19, o tempo está curto, não sei se vai, né? A semana passada nós lemos aqui o Salmo 19, e o Salmo 19 é um salmo bastante bonito e bastante conhecido, né? Os céus proclamam... Deixa eu achar aqui que eu estou meio perdido.
Salmo 19. Estou meio perdidão aqui, fiquei nervoso. Não... Oi? Que às vezes não... o Senhor às vezes quer nos... É isso mesmo. Deus é bom. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus. A partir do 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra faz o seu percurso, e nada refoge o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O preceito do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado do favo. Além disso, por ele se admoesta o teu servo. Em os guardar, a grande recompensa. Quem há que possa discernir a própria falta? Absolve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Quando o salmista aqui, ele contempla as maravilhas do Senhor, através da sua criação, ele começa a falar, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os preceitos do Senhor são limpos e alegram o coração. Ele começa a falar tudo isso que glorifica o nome do Senhor. E repare que no versículo 13 ele fala assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Irmão, a soberba é algo terrível. Deus não suporta a soberba. E Tiago fala assim, que Deus resiste aos soberbos. Porque a soberba é o princípio de tudo de mal que existe no mundo. Foi o arcanjo lá que começou com essa atitude da soberba. Soberba é quando se acha melhor do que os outros. Você acha que não precisa dos outros. É aquele complexo de superioridade. E a soberba começou lá, com o arcanjo. Infelizmente, ele seduziu ali com palavras a Eva. Quando Eva ouviu falar assim: você será semelhante a Deus, ela aí caiu do inimigo. O que é aquilo? Você querer ser igual a Deus é querer ser soberbo, irmão. Porque só Deus pode ser Deus. Não dá para ser igual a Deus. Todos os homens, e repare, todos os governos totalitaristas que o mundo existiu, o governo está na mão de um homem só. Veja o que acontece. Nazismo, comunismo, tudo que aconteceu aí. Não existe, o homem caído não tem capacidade de liderar. Não tem. O único ser que pode liderar totalmente todas as coisas é Deus. E que ele fala lá em Tiago que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus governa o universo sem nenhuma soberba, irmão. Em total humildade, Deus governa o universo. Nós não merecíamos muitas coisas, mas Deus continua nos dando, nos favorecendo. Isso é maravilhoso. E
Provérbios, não precisa os irmãos procurar não para ganhar tempo, no Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína e a altivez a queda. Entendeu? A soberba, você não vê aquele soberbo? É a mesma coisa dos regimes totalitários que a gente conheceu, os irmãos que estudam história. Todos caíram, e muitos caíram feio, irmão. Eu não vou citar nomes de alguns ditadores contemporâneos nossos, mas uns morreram feio. Os últimos que a gente viu notícias assim, durante um tempo eles estavam ali governando de uma forma totalitária, na soberba dele, humilhando pessoas, dizimando às vezes etnias, quando a gente começa a ver. Mas os últimos morreram feio. O último morreu teve um que eu não vou citar o nome, os irmãos que morreu de uma forma estranha, aberrante. Ele morreu empalado. Os irmãos que viram os acontecimentos que estudam esses ditadores, né? Então não há como. Os ditadores não conseguem. O único ser que governa todas as coisas em total humildade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler Romanos, capítulo 1. A gente vai fazer um comparativo aqui do Salmo 19, rápido, com Romanos, capítulo 1, 1:18. Amém? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram nulo em seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato. O insensato fala que não há Deus. Repare, irmão, o quadro desses homens aqui é o mesmo lá de Davi no Salmo 19. Os céus são os mesmos. A criação é a mesma. Davi olhou e falou assim: os céus proclamam a glória de Deus. Esses homens aqui olharam e não viram nada. Eles não quiseram ver. Entendeu? Simplesmente não quiseram ver. Porque eles amam mais a glória dos homens do que a de Deus. Disse aqui o quê? Obscurecendo-lhe o coração insensato. Lá Davi diz que ilumina os olhos. Neles foi obscurecido. Por quê? Por causa da soberba desses homens. Eles não aceitam ter que submeter a um Deus todo-poderoso. Então é melhor o quê? Ignorar. É melhor ignorar esse Deus, porque eu sou livre para fazer qualquer coisa. Entendeu? Por isso que Deus fala aqui que eles são o quê? Indesculpáveis. Não existe santo no mundo, não, irmão. Mesmo quem nunca ouviu o Evangelho, não há desculpa. A gente tem que pregar o Evangelho. Mas ninguém pode dizer assim: ninguém me disse que não existia Deus. Porque os atributos de Deus estão aí mostrando para todo mundo. O ser humano sabe o que é mal, o que é ruim. Porque está lá, a semente está lá. Lá quando Eva tomou para si, tomou o que? Conhecimento, a semente do bem e do mal. Até porque até as pessoas mais malvadas do mundo tem alguém que ele ama. Até o mal tem alguém que ele ama. Então as pessoas sabem muito bem o que é mal e o que é bem. As pessoas sabem que existe um Deus. Então simplesmente elas não vê porque não quer. A gente precisa pegar o Evangelho. Mas diante de Deus, Deus chama essas pessoas de indesculpáveis.
As pessoas sabem que existe em Deus. Nós, como cristãos, agora devemos chegar a ela e dar uma força e mostrar quem é esse Deus, através da pregação do Evangelho. Porque também Deus vai nos cobrar também isso, né? E esse povo aqui, irmão, olha só, além de eles não reconhecer a Deus como Deus, eles ainda fazem pior. Versículo 22. Inculcando por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem seu próprio corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém quer dizer assim, com certeza, de fato, é isso mesmo. Então não há negociação. Deus é o Criador e pronto. Deus é o Ser Supremo e pronto. Não tem como negociar. Ah, é Deus e mais um réptil, uma imagem de escultura, santa tal, fulano de tal. Não tem negociação, não, Deus. Deus é o Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A Bíblia fala assim que um abismo chama outro abismo. Agora veja só aqui. O que o homem vai se distanciando de Deus? Olha o que vai acontecendo. Versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem todas as coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensato, perfídio, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que procedem. A Bíblia tem dois versículos interessantes. Tem um que fala assim, na sua luz veremos a luz. E outro é esse, que um abismo chama outro abismo. Se você se aproxima de Deus, você vai ser cada vez mais santo. Se você se afasta de Deus e com suas ideias mirabolantes, com as fantasias da nossa mente, a gente vai se perdendo cada vez mais. Todas as pessoas vão se perdendo cada vez mais. Todos os grandes acontecimentos que pregaram liberdade, a consequência foi desastrosa, irmão. A tal revolução, a revolução sexual dos anos 70, ou de estoque. Depois daí, irmão, o mundo piorou. Depois daí foi mais mães solteiras, mais drogados, mais tudo que não presta, tudo que está aqui. Por causa da liberação, do amor livre, da independência de Deus. Entendeu? Um abismo chama outro abismo. Devemos sim já chegar cada vez mais a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe. Então devemos o quê? Nos aproximar daquele do qual cremos que existe. Porque não precisa nem a gente falar, está na cara tudo isso aqui em Romano, né? Eu até gostaria de entrar em alguns assuntos assim, mas eu não vou entrar aqui não, até para
Quem sabe um dia, né? Em alguns versículos aqui bem polêmicos nos dias de hoje. Mas deixa quieto que eu não quero falar isso. Irmãos, eu vou tomar um tempinho só, mas os irmãos, tem que ter cuidado para que essas coisas não venham o quê? Nos influenciar. Parece às vezes que algo não é, irmão, como é que vai influenciar o crente, né? Essas coisas vão influenciar o crente, mas pode sim. A gente que está aqui caminhando no Senhor, tentando, às vezes fica muito preocupado com essas coisas podem nos influenciar. Queria ler com os irmãos Lucas 21, 34. Lucas 21, 34. Fala assim, ó. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com a consequência da orgia, da embriaguez, da preocupação do mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possas escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Às vezes essas coisas que Lucas fala aqui e que Paulo fala lá em Romanos parece coisa distante do crente, mas a gente fica prestando atenção nessas coisas e às vezes alguns de nós, assim, eu falo alguns de nós como cristão, começa até a ponderar algumas coisas assim, irmão, não é bem assim. A gente começa a dar margem a algumas coisas dessa, entrar no seio da igreja ou no nosso coração. Às vezes a gente começa a aceitar algumas ideologias, algumas estranhezas. É por isso que, principalmente a juventude, deve ter cuidado com os livros que leem, até com as músicas também que os irmãos falam, que ouvem, com a palavra dos nossos professores, que infelizmente muitos professores hoje, né, são obrigados a ensinar coisas que não são convenientes ao cristão. Eu estava ouvindo uma palavra essa semana de um pastor. Foi um pastor? Não foi nenhum pastor. Foi um padre. Ele falou que alguns países da Europa, na Suécia, Suíça, algumas pessoas que têm um respeito a Deus, que são católicos, como eles estavam falando lá, estão tirando seus filhos da escola para ensinar em casa, porque em casa ele consegue fazer com que aquelas crianças respeitem e tenham temor a Deus. Que as escolas estão querendo que as crianças totalmente se afastem de Deus. E ele estava bastante chateado, eu gostei de ouvir ele falar. Porque simplesmente você não pode querer educar seu filho. O mundo está querendo impor uma educação falsa. O mundo está querendo fazer uma lavagem cerebral para que em uma futura geração, cada vez mais, o padrão divino de vida seja esquecido. Mas graças a Deus é maior do que todas as coisas, irmão. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Então que possamos vigiar, para que a consequência de tudo isso que a gente leu aqui não venha nos contaminar. A gente não deve abrir concessão para nada disso. Para nada disso. Não é religiosidade, não. É fé no Deus que é santo. É fé na verdade. E como os irmãos falam aqui, nós não devemos remover os marcos antigos. Entendeu? Para concluir, irmão, esse assunto é tão tremendo. Eu queria ler com os irmãos Salmo 73, um testemunho de um irmão daquela época. O irmão Asaf. Eu vou tentar ser rápido, porque a gente... Salmo 73. Asaf era um irmão envolvido com o louvor naquela época. Ele foi, como a Bíblia fala, diz que ele foi, a Bíblia fala assim, ele foi chefe do louvor no período de Davi e também alcançou no tempo de Salomão. E a importância de Asaf era tão grande que teve uma época que os levitas que tocavam instrumento eram chamados filhos de Asaf. Você vê a influência que Asaf tinha
em relação aos irmãos. E a Bíblia fala que ele escreveu 12 salmos. É provável que um dia ele tenha, eu não sei, provável que ele tenha conhecido também o Salmo 19. Mas Asaf, ele passou por uma crise na sua vida, justamente que ele começou a prestar atenção em uma coisa que ele não deveria prestar. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Salmos 73, versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ele começa afirmando isso porque ele vai começar a contar o que ele passou. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu me desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Olha o que ele fala. Para ele não há preocupação. O seu corpo é sadio e nédio. Na linguagem de hoje, sadio e nédio, ele está dizendo assim, pô, os caras é tudo malhado, né? A linguagem de hoje. Ali, versículo 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. O ímpio, ele não está nem aí para muitas coisas, irmão. Coisa que a gente se preocupa, a gente cristão e as pessoas de ética se preocupam, não está nem aí, meu irmão. Eles mesmo falam, não estou nem aí, nenhuma, né? Versículo 6, daí a soberba os cinge como colar e a violência os envolve como manto. Davi falou o quê? Para guardar ele da soberba. Mas os ímpios aqui, a soberba é uma forma de se amostrar, diz que ele bota, né? Daí a soberba os cinge como colar, é para todo mundo ver mesmo. E a violência os envolve como manto, ou seja, um manto. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou violento. Repare que tudo isso aqui balançou o coração de Asaf. Asaf, né, quando viu essas coisas, ele invejou essas questões, né? Os olhos saltam-lhe da gordura e o coração lhe brotam-lhe fantasias. Não é isso que o mundo tem? Fantasias, fazer não sei o quê, não sei o quê. A língua está coçando para falar um assunto aqui, mas eu deixo quieto. Né? Para evitar depois, né, polêmica. Né? Versículo 8. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Motejar é fazer gozação, é curtir. É crente, rapaz, você vem de ir para a praia, vai domingo para reunião, tá dando dinheiro a pastor. Isso é motejar, é curtir. É que a gente ouve, né? A gente, como cristão, tem que saber que vai ouvir muito disso. Versículo 9, olha o que ele fala. Contra Deus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Davi fala o quê? Que os céus proclamam a glória de Deus. O ímpio desandam a falar que Deus que nada. Desandam a boca. Desandar é soltar o verbo, como diz na linguagem popular, né? Aí, olha só, versículo 10. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte que bebe a largos sorvos. Você vê que há seguidores, irmão. Tudo que não presta vai achar seguidores. Diz que esse povo aqui vê aquele povo falar bobagem, falar de Deus e tal, e ele bebe a largos sorvos. O irmão estava explicando, estava vendo, diz que largos sorvos é quando, em alguma região, que você pega assim um café, diz que é para desgrutar. Diz que o povo via aquele povo, esses ímpios falar e a largos sorvos, desfrutava, né? Tem como fonte, a palavra negativa é como fonte para alguns seguidores desse povo. E olha a ousadia, versículo 11. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eles tratam Deus como um qualquer. Como é que sabe Deus disso? É como uma vez você está fazendo alguma coisa, por exemplo, em uma recepção de trabalho, aí você está fazendo alguma coisa errada, alguém te repreende, rapaz, que o chefe chegar, não vai gostar. Aí alguém ao lado fala, o chefe está aqui? Não é isso que o nego fala? Está vendo o chefe aqui, você vai falar para ele? Aí as pessoas estão tratando Deus como se fosse isso aqui, ó.
Como é que sabe Deus, rapaz? Ele não sabe de nada, são pessoas que ridicularizando Deus. E tudo isso mexeu com o coração de Asaf. Versículo 12. Eis que são os ímpios. Olha o que ele fala. Sempre tranquilo e aumenta a sua riqueza. Aí ele chega... Olha a situação que Asaf estava passando. Versículo 13. Olha o que ele diz. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei a mão na inocência. Por de contínuo sou afligido a cada manhã. Asaf olhou tanto para essas situações da impiedade que ele começou a dizer, poxa, perdi meu tempo. É como vocês falam, pô, perdi meu tempo sendo crente. Poxa, podia ter curtido tantas coisas, né? Podia ter bebido, podia ter feito isso e aquilo. Por quê, meu irmão? Porque ele tirou os olhos do Senhor. Ele começou a contemplar. Ele começou a ser seduzido. Isso aconteceu com Asaf. Pode acontecer com qualquer um de nós. E vou salientar mais, principalmente os jovens, os coleguinhas, os amigos, as ideologias. Jovem pensa que é adulto, adolescente, né? Mas sua mente está em formação ainda. Está em formação. Então, pode ser formado de uma maneira ou de outra. Mas também cabe para os mais velhos também. E tem muita gente que depois de muito tempo caminhando, dá aquele giro e retorna ao atoleiro, ao vômito. Né? Agora aqui, versículo 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. O só refletir para compreender isso, achei muito pesado para mim. Aqui tem uma lição interessante de Asaf. Por mais que ele estava passando pelaquela crise, ele não saiu bocando para todo mundo. Ele falou assim, né, se eu pensar em falar, já teria traído a geração dos teus filhos. Às vezes, irmão, a gente passa por algum problema, por alguma inquietação, por alguma queixa. Passe calado, irmão. Vai diante de Deus, porque às vezes quando você fala para outros irmãos, os irmãos não têm sabedoria, e aí você vai achar também seguidores. Sua crise, às vezes, você tem que passar sozinho ou com algum irmão maduro. Não sai se queixando para todo mundo, não, porque sempre vai achar alguém que concorde com você. No caso de Asaf, né, que ele sempre fala para todo mundo que estava invejando os ímpios, tal e tal, e achar também alguém que pensava igual a ele. Entendeu? No caso dele aqui, a gente vai ver agora que ele chega à conclusão. Versículo 17. Né? Vamos ler de novo o 15, né? Se eu pensar em falar tais coisas, já teria traído a geração dos filhos. O só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Aí ele fala, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Aí a gente fica naquela perturbação com tantas coisas, irmão. Vai isso, mas não para diante do Senhor. Aqui diz que ele entrou no santuário do Deus. Só que hoje nós estamos no santuário de Deus. Se algum dia a gente se sentir seduzido por este mundo, achar que entrar naquela crise, achar que o mundo é melhor, que perdeu o tempo, se volte para o Senhor. Ajoelhe, ó Senhor, me desculpe. E eu sei que alguns irmãos aqui já passou por essa luta. Eu estou falando, mas eu sei que muita gente já passou por essa luta. De achar, poxa, de se frustrar com Deus em algum momento da vida e tentar provar deste mundo. Mas quando você dobra seu joelho, assim como Asaf, aí você começa a ver qual é o fim daquelas pessoas que você achava que estava prosperando. Versículo 18. Tu certamente os põe em lugar escorregadio e os faz cair na destruição. Como ficam de súbito assolado, totalmente aniquilado de terror. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertar, desprezará a imagem dele. Né? Às vezes você está em um sonho tão gostoso e alguém te acorda, e, assim vai ser os ímpios, achando que está tudo muito bem, mas um dia o Senhor vai despertar do sonho dele. Versículo 21. Quando o coração se me amargou e as estranhas se comoveram, eu estava embrutecido,
era irracional a sua presença. Ele está explicando aqui, irmão, foi um momento de deslize, né? Foi um momento que ele não pensou, que ele, em desespero, que cada um de nós passa, e é por isso que a gente temos que vigiar. Diz que ele era como irracional, ele não parou para pensar, né? Ele começou a fazer isso. Mas se lembre que ele não caiu, não. Lá no início diz que ele quase, foi só por um pouquinho, né? Os pés dele revalaram. Versículo 23, para concluir, ele começa a falar, né? Todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebe na glória. Quem mais tem o meu no céu? Quem mais tem o eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Agora, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são fiéis para contigo. Quanto a mim, bom está junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Os céus proclamam a glória de Deus. Irmão, desculpa, eu tive que correr, mas eu termino por aqui, que a gente possa, irmão, jamais se desviar nossos olhos desse Deus, Criador de todo o universo, que se manifesta pela criação, mas também se manifesta pela sua palavra. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado. Me perdoe pela maneira apressada que eu falei esta manhã, mas que possa ter servido de ajuda para os irmãos e, acima de tudo, para mim também, Senhor. Que possamos jamais desviar nossos olhos do Senhor, que é bendito eternamente. Amém. Louvado seja a sua pessoa, Pai. Aleluia.